vez. É uma oportunidade muito importante poder participar desse, desse culto, desse programa, como foi anunciado, né? É um projeto realmente, que Deus possa continuar abençoando esse encontro pela manhã, nas primeiras horas, onde vocês se reúnem e buscam a direção de Deus, estudam a Bíblia e oram. É muito bonito esse trabalho, esse projeto, esse culto, esse encontro nas primeiras horas. E eu, nesta manhã, escolhi falar para o grupo, né? Escolhi falar para vocês uma mensagem que toca já o meu coração, uma mensagem que nos fortalece. É uma mensagem extraída do Salmo 24. Então, se você tiver a sua Bíblia por perto, deixa aberta já aí no Salmo 24, porque nós vamos ler alguns versículos desse texto. Salmo capítulo 24 é um salmo escrito por Davi, um salmo muito bonito, com uma mensagem muito profunda e uma mensagem própria para os nossos dias. Você já teve alguma entrada triunfal? É o tema da nossa mensagem, entrada triunfal. Você já participou de alguma entrada triunfal? Pensa um pouquinho. Qual foi o momento que você teve a sua entrada triunfal? Talvez uma jovem solteira teve uma entrada triunfal em um culto no Brasil de 15 anos. Aqui nos Estados Unidos comemora-se mais aos 16. É o momento quando todos param para ver a sua entrada. E geralmente a debutante, aquela que está completando essa idade, ela tem uma entrada triunfal e o momento que marca quando alguém vai lá e troca, tira um sapatinho baixo, calça um sapatinho alto. Volta a sua memória um pouquinho para esse momento. Os olhares são voltados para a aniversariante. Todos ficam ali atentos, esperando para ver aquela entrada da aniversariante. Para você que é casado, teve também o seu momento triunfal, especialmente as mulheres, porque nós homens, no casamento, se o noivo tiver de calça jeans, ninguém vai nem falar nada, porque os olhares estão voltados para a noiva. E é quando você já percebeu que quando o noivo entra, todo mundo olha, dá uma olhadinha assim, tá, ok. Mas quando a noiva entra, o que que acontece? Todos se levantam, todos voltam os olhares e ficam observando a noiva. E as mulheres, em especial, ficam observando os detalhes. Porque geralmente a noiva vem cheia de detalhes, alguma com véu, outras com um arranjo bonito, alguns com a grinalda. São detalhes. E são pequeninos detalhes que fazem a grande diferença. E quando a noiva põe o pé para entrar, no primeiro momento que ela dá o primeiro passo na igreja, todo mundo se levanta os olhares e se voltam para a noiva. Ela tem o seu momento triunfal, é a sua entrada triunfal. É bonito. E toda menina sonha com esse momento de ter essa entrada triunfal. Você já teve a sua entrada triunfal? Quando nós voltamos o nosso pensamento para a história bíblica, nós percebemos que Jesus teve um momento maravilhoso da sua entrada triunfal. Se lembram quando Jesus, e nós estudamos no trimestre passado o Evangelho de Marcos, e esse trimestre estamos estudando os sinais da divindade extraídos do livro de João, ali estão histórias falando sobre Jesus, sobre o seu ministério, mas Jesus teve um momento de entrada triunfal, quando ele vai a Jerusalém, ele monta em um jumentinho, se lembram desse acontecimento? Montado em um jumentinho, e as pessoas todas ali formam um corredor, e muitos clamam, muitos gritam, Hosana, filho de Davi. Alguns tiram a sua capa, colocam no chão, alguns pegam palmas, colocam no chão, formando ali um corredor. E Jesus, montado em um jumentinho, ele entra em Jerusalém. Ele Logo na entrada de Jerusalém, ele avista toda a cidade, e a Bíblia diz que ali ele chora. Ele chora pela humanidade, ele chora por aquela cidade ímpia, ele chora por tanta coisa errada que a humanidade estava fazendo, mas ali ele, montado em um jumentinho, começa a ter a sua primeira entrada triunfal. Foi lá em Jerusalém.
momento bonito, momento que as pessoas esperavam que Jesus fosse edificar um forte reinado, um grande império. Por que que os judeus rejeitaram a Jesus como o Messias? Porque esperavam que ele viesse para transformar o povo judeu em uma grande nação, tirasse os romanos do poder e levantasse um grande império. Ora, Jesus tinha tudo para desenvolver um grande império, um grande reinado. As pessoas tinham presenciado, estavam presenciando milagres que só Jesus podia fazer. Ele curou um aleijado que estava na beira lá do poço, esperando alguém que pudesse levá-lo, jogar no poço quando esse se agitava, e ele esperava ficar curado. Outro estava cego, Jesus cuspiu, fez um pedaço de barro, colocou nos olhos de Jesus, e as pessoas ficaram sabendo desses milagres de Jesus. Agora, essa semana, nós estudamos que Jesus ressuscitou a Lázaro. Imagine o poder de alguém ressuscitar um homem que já estava morto há 4 dias. Jesus chega para visitar a família de Lázaro, ele sabia que Lázaro havia morrido, ele chora. Ele chora pelo sofrimento de Maria, pelo sofrimento de Marta, pela agonia de ver aquelas pessoas chorando ali pela perda de Lázaro. Aí ele vai para ressuscitar a Lázaro. Pede para retirar a pedra e ele chama Lázaro, vem para fora. As pessoas viram o poder de Jesus de realizar milagres, expulsar demônios, quando os demônios pediram, permita que a gente vá para aqueles porcos, e Jesus então permitiu que os demônios fossem para os porcos, e Jesus purificou aquele homem que estava endemoniado. As pessoas viram milagres, poder vindo de Jesus. Como é que um homem como esse não poderia simplesmente edificar um forte império, um grande reinado? Mas não era esse o propósito pelo qual Jesus veio a esse mundo. Jesus veio a esse mundo com o objetivo de salvar a Dene, com o objetivo de salvar o Jackson, com o objetivo de salvar a Roseli, com o objetivo de salvar a mim, a todos nós que aqui participamos desse culto. Esse foi o objetivo da vinda de Jesus. Ele não veio para fazer dos judeus um grande reinado, ele veio para salvar tanto judeus como gentios, e aí ele nos alcança também. Jesus ele é preso e sentenciado à morte. Embora teve uma entrada triunfal, bonita, gloriosa, mas ele foi, foi perseguido pelos líderes que se sentiram enciumados. O ciúme tem destruído muita gente. O ciúme tem destruído muitos líderes da própria igreja. É um líder com ciúme do outro líder, e isso tem destruído o ânimo, o incentivo e a participação de muitas pessoas na igreja. Infelizmente, o ciúme fez com que os líderes daquele tempo levassem o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, para a cruz do Calvário. Jesus se deixou ser preso, se deixou ser açoitado, se deixou ser zombado. Uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça e ele, por fim, foi pregado numa cruz com os braços abertos, e ele ficou dependurado para ser morto. Os romanos esperavam que Jesus morresse talvez 3, 4 dias depois. Era o costume. A pessoa era pregada numa cruz, na maioria das vezes nu, expunha ali a sua intimidade, eles eram expostos a uma vergonha imensa, e depois de ser crucificado ali, ficavam ali para morrer, na maioria das vezes, desidratados, ou por falta de água, né? Por falta de comida, por não conseguir respirar. Jesus passou por tudo isso, porém, quando o soldado passou para quebrar as pernas dos bandidos que estavam presos ao redor de Jesus, perceberam que Jesus já estava morto. E foram notificar, olha, Jesus está morto. Entra em cena um cidadão chamado José de Arimateia, pede para sepultar o corpo de Jesus. E vejam, queridos, que tudo isso aconteceu conforme Isaías havia predito, conforme os profetas do Antigo Testamento haviam predito. Tudo que eles haviam anunciado que aconteceria com Jesus, com o Salvador, aconteceu com Jesus. E ele foi retirado da cruz ainda na sexta-feira. Foi levado à sepultura, colocado ali, passou o sábado descansando conforme o mandamento, conforme o costume dos cristãos.
E no primeiro dia, a Bíblia dizia, já anunciava lá no Antigo Testamento que depois de 3 dias ele ressuscitaria. E quando Maria foi ao sepulcro, chegando lá, ele estava vazio. Ora, queridos, a Bíblia descreve essa cena como uma cena fantástica, uma cena maravilhosa, pois os soldados romanos estavam ali à porta para proteger a sepultura, para que ninguém viesse a roubar o corpo de Jesus e dizer que ele havia ressuscitado. Já que a profecia dizia que ele ia ressuscitar, os soldados romanos ficaram ali cuidando para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Satanás também enviou vários demônios para ficarem ali, para tentar segurar o corpo de Jesus ali, para que o nosso Deus ficasse na sepultura, ficasse morto. Que esperança você e eu teríamos se Jesus ficasse morto? Se Jesus ficasse detido na sepultura? Ora, queridos, o nosso Deus é um Deus de vitória, nem a morte deteve o nosso Salvador, pois ele ressurgiu. Imagine que um anjo apenas, a Bíblia diz que um anjinho veio do céu e a presença de um anjo foi suficiente para fazer com que os demônios fossem expulsos dali. Eles não suportaram a presença de um anjinho apenas. Os soldados que ali estavam para vigiar a sepultura caíram por terra, ficaram com a luz tão forte, eles ficaram atrapalhados da visão, não conseguiram suportar aquela tremenda claridade, caíram por terra. E um anjinho apenas ordenou, ele não encostou a mão, ele só ordenou para a pedra sair, a pedra saiu. E ele chamou: Filho de Deus, teu pai te chama. Vem para fora. Um anjinho apenas foi suficiente para fazer tudo isso. E Jesus ressurgiu, levantou, veio para fora e os anjos adoraram a Jesus. Eu fico imaginando quando Jesus vier pela segunda vez. Se um anjinho apenas foi suficiente para fazer com que os soldados romanos caíssem por terra e expulsar todos os demônios que ali estavam, pois não suportaram a presença de um anjo, imagine quando Jesus vier nas nuvens dos céus com todo o poder e toda a sua glória, os milhares de anjos que virão com ele, com sons de trombetas anunciando que o nosso Redentor está vindo para nos buscar. Somente aqueles que estão em comunhão com Jesus, que buscam a bênção de Deus, que vivem uma intimidade com Deus, é que reconhecerão a Jesus como o seu Salvador e dirão: Esse é o nosso Deus, a quem nós aguardamos. Quão bom será esse momento em que você e eu ali estivermos e nós contemplaremos a vinda de Jesus, porque a Bíblia diz que todo olho verá, e nós diremos: Esse é o nosso Deus, a quem nós aguardamos. Jesus, em todo o seu ministério, ele predisse alguns sinais. Ele disse: Olha, isso estará acontecendo, mas ainda não é o fim. Não se assustem, não fiquem aterrorizados quando vocês ouvirem falar de guerras, de furacões, de terremotos. E recentemente, inclusive, vocês mencionavam antes da minha mensagem do que aconteceu na Flórida, do que está acontecendo na Flórida. Várias vítimas, várias pessoas morreram em South Carolina, o furacão atingiu a Geórgia, South Carolina, e foi sentido em vários lugares. Tudo isso são sinais que aconteceriam antes da volta de Jesus. Mas não é motivo da gente se escandalizar, se assustar, se aterrorizar. É motivo de nós levantarmos a nossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Depois que Jesus ressurgiu, ele passa mais 40 dias entre os discípulos, preparando a sua igreja, preparando todos para os momentos que viriam, para os momentos futuros. E no final dos 40 dias, 2 anjos agora vêm buscar a Jesus. E esses 2 anjos que estavam às alturas, quando Jesus foi chamado ao céu, Jesus começa a subir ao céu. Os varões que ali estavam, os discípulos assustados, porque sentiam que iriam ficar distantes do Mestre. Eles dois, então, confortam os discípulos, dizendo: Não se assustem, filhinhos. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu virá para vos buscar outra vez e vos levar para morar com ele na Canaã celestial. Aí Jesus é levado ao céu. E quando Jesus é levado ao céu, o salmista Davi, ele narra um acontecimento fantástico, que é o momento quando Jesus está chegando no céu para adentrar aos portais da Canaã celestial. E aí nós temos o salmista Davi, a Ellen White, falando sobre esse momento sensacional, que é a segunda entrada triunfal de Jesus.
A primeira entrada triunfal de Jesus foi lá em Jerusalém, na Jerusalém terrestre, quando montado em um jumentinho, ele teve o seu momento triunfal ali. Agora Jesus está prestes a ter a sua segunda entrada triunfal, quando os anjos vieram buscar a Jesus e levam Jesus para o céu. Quando os anjos chegam no portão de entrada do céu, aquele grupo de anjos, Salmo 24, você está com a sua Bíblia aberta? Acompanhe a leitura, Salmo 24, a partir do versículo 7. Davi narra um diálogo feito entre os anjos. Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esse foi o grito dos anjos que acompanhavam a Jesus diante do portão de entrada do céu. Eles gritavam: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, abrem os portões eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos que estavam do lado de fora, acompanhando a Jesus, eles esperam. E o verso 8 narra os anjos que estavam dentro da Jerusalém celestial, que estavam dentro da Canaã celestial, estavam dentro do céu. Eles perguntam: quem é o Rei da Glória? Versículo 8. Quem é o Rei da Glória? Ora, queridos, será que os anjos não sabem quem é o Rei da Glória? Sabem. Mas os anjos gostam de enfatizar, de repetir, de falar com bastante clareza de que Jesus, ele é o Rei da Glória. Aí os anjos que estão do lado de fora acompanhando a Jesus, eles respondem, ainda no versículo 8, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Percebe que é um diálogo entre o grupo de anjos que estavam lá dentro do céu e um grupo de anjos que estavam do lado de fora, em frente ao portão de entrada. Eles estavam conversando. O grupo do lado de fora dizia: Levantai os portões, abram os portões para que entre o Rei da Glória. Lá dentro os anjos perguntavam: Quem é o Rei da Glória? E do lado de fora os anjos respondiam: O Senhor, versículo 8, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Aí os portões não se abrem. Versículo 9, os anjos que estavam do lado de fora, eles gritam mais uma vez: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Imagine comigo que cena maravilhosa, os anjos do lado de fora gritando, clamando: Abram os portões eternos para que entre o Rei da Glória. Aí lá dentro do céu, os anjos mais uma vez. Parece que é uma repetição, que Davi se equivocou, está repetindo, mas não é. Davi está narrando um acontecimento real, quando os anjos acompanhavam Jesus para entrar na Canaã celestial, para entrar no céu. Aí, no versículo 10, os anjos dentro do céu perguntam pela segunda vez: Quem é esse, o Rei da Glória? Aí os anjos do lado de fora respondem: O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Olha que conversa, que diálogo bonito entre os anjos, reconhecendo que Jesus é o Rei da Glória. Aí os portais da Canaã celestial, do céu, eles se abrem, se levantam, se abrem, aquele grande portão aberto. Os anjos que estavam do lado de fora da Canaã celestial, fora do céu, eles entram e Jesus fica próximo à porta de entrada. E do portão de entrada, esse é o momento que Jesus tem a sua segunda entrada triunfal, agora na Jerusalém celestial. A primeira lá na Jerusalém terrestre, montada em um jumentinho. A segunda, agora lá no céu. Quando os portões do céu se abrem, Davi narrou muito bem aqui no Salmo 24, e então os anjos entram, formando um corredor. Anjos de um lado, anjos do outro, formando aquele bonito corredor. E Ellen White agora descreve essa bonita cena, quando Jesus coloca o seu pé no portão de entrada do céu, quando coloca o pé, dando o primeiro passo de entrada no céu, os anjos começam a aplaudir para receber o Rei da Glória, o Senhor forte nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Os anjos começam a aplaudir a Jesus, e quando Jesus começa a entrar, os anjos se ajoelham. Imagina aquele corredor de anjos dos dois lados, Jesus entrando, os anjos se ajoelhando dos lados, aplaudindo e ajoelhando para adorar a Jesus, para reconhecer a Jesus como o Rei da Glória. E Jesus entra no céu. Que entrada triunfal fantástica, que entrada triunfal bonita. A segunda entrada triunfal de Jesus na Jerusalém, agora na Jerusalém celestial.
Oh, queridos, naquela primeira entrada triunfal, você e eu não pudemos estar. Só os que estavam naquela época vivos viram Jesus entrando, participando da primeira entrada triunfal. Agora, na segunda entrada triunfal, os anjos presenciaram, os anjos testemunharam a segunda entrada triunfal de Jesus na Jerusalém Celestial. E Jesus entrou, e lá na frente estava sentado no trono Deus o Pai. Deus o Pai se levanta. E quando Deus o Pai se levanta, ele pega uma coroa que foi preparado para a coroação de Jesus como o Rei do Universo, porque Jesus é o Rei do Universo, e se Jesus é o Rei do Universo, eu e você somos filhos de Jesus, nós somos príncipes, filhos do grande Rei do Universo. Ellen White descreve essa bonita cena dizendo que quando o Pai vem coroar a Jesus, Jesus estava ajoelhado, adorando o Pai, porque os únicos dignos de adoração que nós podemos nos ajoelhar é Deus. E Jesus se ajoelha diante do Pai, cabeça baixa. Deus, o Pai, pega a coroa e vem para coroar a Jesus. No momento em que Jesus levanta a cabeça e vê que o Pai vem coroar a Jesus, então Jesus diz assim: Pai, espera só um pouquinho, Pai, um minutinho só. Eu não posso ser coroado agora, sabe, Pai? Eu espero com entusiasmo o momento dessa coroação para ser aclamado pelo universo e todos os planetas reconhecerão que eu sou o Rei do Universo. Eu espero com alegria. Mas eu não posso ser coroado agora, pai, sabe por quê? Porque está faltando aqui a Dene, está faltando a Roseli, está faltando a Nara, está faltando o Jackson, a Marlene, a Glória, a Lúcia, a Elisete, a Esther, a Débora, a Adriana, está faltando aqui a Irene, a Iracema, a Etelvina, o Anderson, a Emília, a Solange, a Liz, a Evani, está faltando a Girlande, a Eliana, a Geni, a Márcia, a Lúcio, a Helena, a Mara. Está faltando os meus filhinhos, o Jean, a Mara. Estão faltando os meus filhinhos, aqueles porque eu fui para morrer por eles. Eles não estão aqui. E tantos outros, eu não pude identificar o nome de todos que estão participando desse culto. Mas Jesus dizia ao Pai: Pai, eu não posso ainda ser coroado como Rei do Universo, porque os meus filhinhos, aqueles porque eu morri, eles não estão aqui. E nesse momento de coroação como Rei do Universo, eu quero que eles presenciem e serão coroados como príncipes do universo. Que cena fantástica! Que cena maravilhosa, queridos. E você e eu somos desafiados a estar ali para recebermos a nossa coroa. Imagina comigo, você e eu, quando Jesus for coroado Rei do Universo, ele pegar a sua coroa e vir e colocar na sua cabeça e aclamar você como o príncipe do universo. Sim, queridos, na primeira coroação, na primeira entrada triunfal de Jesus lá na Jerusalém, você e eu não podemos estar. Na segunda entrada triunfal de Jesus lá no céu, você e eu não podemos estar. Mas na terceira entrada triunfal de Jesus na Jerusalém celestial, você e eu poderemos e deveremos estar. Sim, haverá a terceira entrada triunfal quando se cumprirem todas as coisas. E Deus então disser, está feito, está cumprido, filhinho, vá buscar os seus. E Jesus então vier nas nuvens dos céus com todo o poder e toda a glória para buscar os seus filhos. Então Jesus virá, aparecerá no céu, sentado sobre uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e todo o olho verá. E nós aclamaremos e reconheceremos que esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Então, lá do céu ainda, nas alturas, ele aclamará, e nós, os que estivermos vivos, subiremos para nos encontrar com o Senhor Jesus no céu. E os que estiverem na sepultura, que participarão da primeira ressurreição, a ressurreição da vida, ressuscitarão e vão se encontrar conosco que estivermos vivos. Subiremos juntos para nos encontrar com o Senhor nos ares. E então viajaremos pelo universo para ter a nossa entrada triunfal na Jerusalém Celestial. Imaginem, queridos, quando você e eu estivermos perante o portão de entrada do céu, e os anjos clamarem: abre os portões eternos para que entre o Rei e os príncipes da glória. E os portões celestiais forem abertos e Jesus entrar. Quando Jesus entrar, os anjos entrarão e se ajoelharão para reconhecer a Jesus como o Rei do universo. Que entrada triunfal maravilhosa!
Aí, quando você e eu começarmos a entrar, os anjos vão se levantar, porque os anjos não vão se ajoelhar diante da nossa presença, os anjos só se ajoelham diante de Deus. Mas, quando nós começarmos a entrar, os anjos vão aplaudir, os anjos vão bater palmas. Sabem por quê? Porque a Bíblia diz que nós seremos recebidos no céu com palmas de vitória. São aplausos, são aplausos de vitória, porque você e eu estaremos lá e subiremos, adentraremos aos portais da Canaã Celestial e veremos a Deus, o Pai, presente ali. E quando Deus estiver presente, nesse momento em que você e eu participarmos dessa bonita entrada triunfal de Jesus na Jerusalém Celestial, Deus então coroará Jesus como o Rei do Universo. E você e eu receberemos a nossa coroa como príncipes do universo. E toda a dor, toda a agonia, todo o sofrimento, todas as enfermidades, todos os furacões, todas as guerras ficarão para trás. A Bíblia diz que todas as lágrimas, todas. A Bíblia não diz que 99%, não. Todas as lágrimas, todas as tristezas, todos os sofrimentos, todas as dores ficarão para trás. Lá não haverá mais tristeza, nem dor, nem sofrimento algum. E viveremos por todo sempre com o Senhor Jesus no jardim do Éden restaurado que Ele está criando para você e também para mim. Para o Joseph, para todos esses que estão hospitalizados, para todos esses que estão enfermos, para todos esses que estão é, machucados, maltratados. E percebem, queridos, que quando eu falo príncipes, não são só homens, ok? Você falando no sentido geral, as princesas que estão presentes aqui. Obrigado, minha esposa, por me lembrar que não estarão lá só os homens, só os príncipes. Quando eu falei príncipes, são príncipes e princesas. E quantas princesas nós temos aqui nesse momento, nesse culto, recebendo a bênção de Deus, começando o dia na presença de Jesus. Sim, queridos, príncipes e princesas, participaremos desse momento triunfal da terceira entrada triunfal de Jesus na Jerusalém, primeira na Jerusalém terrestre, a segunda após a sua ressurreição e a terceira, quando você e eu estivermos adentrando aos portais da Canaã Celestial, para vivermos a eternidade com o nosso Salvador Jesus. Eu quero muito estar lá. E você? Para estar lá, é preciso preparo pessoal. É o que vocês fazem. Buscam a Deus, oram, clamam, meditam, clamam pela presença de Jesus. Esse encontro pela manhã, na primeira hora do levantado, de começar o dia, é justamente para isso. É para se preparar para a volta gloriosa de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos dê capacidade para participarmos desse momento glorioso, desse momento fantástico lá na Canaã Celestial. Deus possa nos abençoar, nos fortalecer e nos dar o grande privilégio de participar desse bonito momento entrando na Canaã Celestial. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém.